pessoal, tudo bem? Olha só, momento de desabafo aqui com vocês. Eu gostaria muito, muito mesmo, de ficar compartilhando com vocês somente notícias maravilhosas, notícias nas quais a gente tivesse orgulho de estar passando isso para frente, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Então é um desabafo mesmo e é um pedido, porque assim, mais do que nunca, todos os sinais vermelhos estão sendo apontados para nós e nós somos a geração responsável por modificar o que a gente tem visto aí. Por que que eu falo isso? Porque agora, gente, o conhecimento está na mão, literalmente na mão da gente. É só questão da gente ter um pouquinho de boa vontade e disponibilidade de olhar para os conteúdos que estão totalmente disponíveis aí na internet para gente. Então vamos lá. Meu pedido, primeiro de tudo, é para a gente entender a importância da autoeducação, da autoobservação, do quanto é importante a gente se reeducar para educar. O que a gente precisa entender, gente? A gente precisa entender que tudo, absolutamente tudo que acontece na infância, isso repercute na vida adulta. Então, quando a gente vê um pai que não aceita o não como resposta, um limite dado a ele por uma mulher que não quer mais estar casada com ele, e ele pega os 4 filhos e se vinga da mulher matando os 4 filhos, o que a gente está vendo com isso? Isso não é um sinal vermelho? Quando a gente vê um jovem de 25 anos debochando da justiça, debochando da menina que ele expôs na internet, fazendo ameaça com a menina, a ponto da menina cometer o suicídio, por conta de tamanha vergonha e sem saber o que fazer diante de uma violência que esse menino cometeu com ela. Menino por quê? Menino porque é menino, porque é criança? Não, é porque é um jovem adulto de 25 anos, a idade que neurocientistas, alguns, né, de uma linha fala que o neocórtex está completamente amadurecido aos 25 anos, mas há uma linha de neurocientistas que diz que esse neocórtex vai estar completamente maduro aos 30 anos. O neocórtex, ele é o responsável pelas tomadas de decisões, então é a parte toda racional, né, de um ser humano. Mas nós temos esse sistema límbico que é responsável por todas as nossas memórias, inclusive aquelas que a gente não se lembra. Tudo que a gente viveu está registrado no nosso corpo, está armazenado no nosso inconsciente. Então, isso impacta agora na fase adulta. Então, se a gente quer viver numa sociedade amorosa, respeitosa, acolhedora, gentil, compassiva, bondosa, isso tudo quando a gente para pensar sobre a parentalidade consciente, isso tem até a ver muito com a espiritualidade de uma forma mais ampla, né? Quando eu falo espiritualidade, eu não falo de religião, falo de uma espiritualidade mesmo, a partir do que Jesus veio nos ensinar aqui, né? Amar uns aos outros como a ti mesmo. Por quê? Porque a gente parte da premissa que todos os pais e todas as mães vão amar de forma calorosa, acolhedora, de forma potente aquele ser humano que chegou. Porém, esse pai e essa mãe, eles foram bebês um dia. Então pode ser que ali no momento da chegada desse bebê, tudo se modifica, porque quando nasce o bebê real, concreto, que saiu ali da barriga da mamãe, nasce o bebê também interno e que muitas vezes a puérpera se sente muito perdida. Então é o bebê real que nasceu, é o bebê interno dessa mãe, que nasce junto com esse outro bebezinho, é o bebê do pai também, então é muito bebê para administrar, né, na hora que chega essa criança aí. Porque sim, em muitos momentos, aliás, eu acho que quase sempre a gente vai reeditar muita coisa que está lá na nossa memória. Lembra da nossa memória? Que eu falei que muitas vezes a gente sequer se lembra por conta do nosso inconsciente. Muito bem, então, só que está registrado tudo no nosso corpo.
Por que eu falo que a nossa geração é responsável pela mudança que a gente tanto deseja ver nesse mundo? Porque a gente tem acesso ao conhecimento que está em nossas mãos, tanto por livro, quanto aqui na internet, quando a gente está com o telefone aqui, né, nas nossas mãos. A vida quer da gente coragem, e a vida quer da gente responsabilidade. Foi até bom eu ter falado sobre responsabilidade, porque existe essa cultura de falar que quando nasce um bebê, nasce a culpa da mãe, né? Muito bem, então vamos transformar a culpa levando lá para a responsabilidade. A responsabilidade da gente olhar para esse bebê com um olhar cuidadoso e profundo é nosso, da mãe e do pai, porque a mãe também não fez filho sozinha não, né? Porque esse ser humano que a gente está educando, gente, é esse ser humano que vai atuar lá na fase adulta. Então, tudo isso, esse jovem de 25 anos, como é que foi a infância desse jovem de 25 anos? Teve intimidade emocional com a mãe e com o pai dele? Ele foi instruído a nunca tocar no corpo de alguém sem o consentimento? O corpo desse menino, quando ele era criança, foi violado quando ele era pequeno? Foi respeitado? Aliás, falar em violação da integridade de um ser humano, esse livro aqui, gente, chama Sua Criança Competente, do Jesper Uhu, né? Assim que fala? Uhu, não sei como é que fala esse sobrenome. Mas ele infelizmente, eu não tô achando mais ele. Eu já tentei achar ele impresso. Mas quem quiser, apesar de não estar assim... Tá meio doidinho assim a formatação dele para ler, mas é só ampliar a tela do telefone que dá para ler. Então quem quiser entra em contato comigo que eu passo o PDF dele, né? Só tô falando isso de PDF porque não tá tendo mais para vender, né? Mas é importante, gente. E esse outro livro que eu tava falando do desenho original, né, da Laura Gutman, a Laura Gutman estudou muito Alice Miller, tá? Alice Miller, para vocês terem ideia, como ela centralizou todo o olhar dela para a criança, ela foi expulsa ali do métier ali dos psicanalistas, sabe? Gente, olha só, eu sou analisanda, né, desde os meus 19 anos, mas tudo que eu venho estudando hoje em dia, muita coisa, tem muito psicólogo e psicanalista que não sabem, porque não estudaram o quê? Toda a parte psique. Olha só outra coisa curiosa também. Psique é igual a alma. O significado da palavra psique é alma. Por isso que é importante a gente atrelar, porque nós somos um todo. Nós somos físico, nós somos a alma nesse corpo físico, nós somos o cognitivo, nós somos as nossas emoções e todas as nossas vivências vão nos formatando para a gente se tornar o que a gente vai se tornando. E a gente se torna, a gente não é, tá? A neurociência mostra isso pra gente, como que a neuroplasticidade vai remodulando, inclusive, aquelas situações horrorosas que a gente viveu na nossa infância, se a gente colocar o foco para trabalhar ali com a questão do trauma, por exemplo, tá? Por quê? Porque um pai que mata 4 crianças para se vingar de uma mãe, um rapazinho de 25 anos que fica debochando da justiça, que a ponto da menina cometer suicídio por causa de tamanho violência que esse menino cometeu com ela. Gente, no começo da semana eu coloquei aqui o vídeo do pai, né? Qual foi o outro? O outro ameaçando a menina de morte, a menina de 20 anos, porque ela bebeu uma cerveja e ele não deixou ela beber cerveja. Quando você escuta isso, eu quero que vocês ampliem um olhar. Quem é esse menino, esse rapaz, esse homem hoje em dia? Mas quem é o menino que está ali? A minha mãe me batia, me ameaçava, me punia quando eu não fazia aquilo que ela queria, ou meu pai. Então, assim, gente, a gente precisa romper com esse padrão de educação totalmente adoecedor que está, esse modelo patriarcal, autoritário, está adoecendo as pessoas. Tudo isso a gente precisa ampliar o nosso olhar, a gente não pode ficar na superfície, gente. Por quê? Porque os nossos filhos serão os adultos de amanhã.
Eu fico pensando, assim, o pai dessa menina, né, no caso que ela suicidou, a mãe da menina que foi pegar a filha com 20 anos, né, que estava sendo ameaçada de morte e torturada pelo ex-namorado, sofrem absurdamente. Eu me compadeço desse sofrimento, eu fico desesperada, mas eu fico pensando no pai e na mãe de quem comete essas atrocidades. Imagina o seu filho cometer uma atrocidade com alguém. Como que você se sentiria? Você não iria virar esse olhar para você e falar, caramba, onde foi que eu errei? Eu quero que vocês percebam a amplitude das questões que andam aparecendo para gente. Então agora, enquanto os nossos filhos estão pequenos, vamos nós nos conscientizarmos daquilo que a gente pode fazer. É garantia de alguma coisa? Garantia não é, mas pelo menos a gente vai olhar para trás e vai falar, eu fiz a minha parte. Então era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, dessa questão da autoeducação, do olhar para si, do ver o quanto você pode impactar e transformar a sociedade na qual você vive a partir da educação que você dá aos seus filhos, porque a primeira sociedade da criança é dentro de casa, dentro do lar, é a família. A escola vem em segundo lugar. Precisamos fazer a nossa parte. Um beijo, gente.